Todos nós, e síndico, gente, qualquer um pode. Mas não é qualquer um que vai ser síndico do teu condomínio. Eu falava, vocês têm que buscar quem vai fazer vocês felizes. Vai atender a sua felicidade, o seu desejo. Porque do contrário, a gestão ela é fadada ao insucesso. Quem não valoriza o ordinário, jamais vai valorizar o extraordinário. As pessoas vão comparar o honorário do síndico com o salário deles. Porque vender demais pode quebrar uma empresa, por incrível que pareça. Olá, eu sou Vanessa Muniz e nós estamos no Nossa Opinião Sem Muros, o canal do Conde TV. O programa que veio para revolucionar e criar as melhores formas de conscientização e por que não, uma revolução em todo o ecossistema condominial que é vivo. E para tanto, quebra o muro, preview! Estamos de volta e o programa de hoje vai ser um programa muito diferente. E sabe por quê? Porque nós falaremos sobre a gestão de experiência baseado neste livro incrível de um dos meus convidados, que eu já vou falar quem é, baseado, olha só, é um ratinho. Ratatouille, ficou curioso, não é? Pois então, fique até o final, porque você vai se encantar com essa experiência que o Nossa Opinião Sem Muros vai lhe trazer. E hoje eu tenho dois convidados incríveis, um homem e uma mulher, criando um ambiente harmônico e equilibrado, porque homens e mulheres fazem parte desta experiência condominial e devem ser tratados de forma isonômica. Não existem homens ou existem mulheres que são melhores entre eles, mas quando nós estamos juntos, formando este equilíbrio sistêmico, tudo tende a ficar melhor. Ailton Tertuliano, que é o autor deste livro dos ratinhos, que trabalha há muito tempo integrando as questões de gestão condominial e trazendo movimentos incríveis. A nossa querida síndica, Tatiana Amaral, síndica profissional com mais de 9 anos de experiência, olha a palavra, experiência. Esses dois personagens do nosso ecossistema condominial vão nos trazer hoje experiências. E essas experiências serão um alicerce para que você que está agora nos assistindo traga esses ensinamentos para o seu cotidiano. Que alegria enorme tê-los aqui no Nossa Opinião Sem Muros. E eu, de verdade, quero que vocês saiam de cima do muro e tragam tudo o que vocês puderem desses desafios tão incríveis, dessas experiências tão maravilhosas que vocês, ao longo da carreira, ao longo da vida, tem para nos ensinar. E hoje eu estou aqui como uma aprendiz, eu quero entender isso. Eu quero entender também como é que você se baseou para escrever este livro incrível, olha, autografado para mim, depois eu vou ler com o maior amor do mundo e vou te passar o feedback. Síndico-chefe, o desafio da gestão da experiência, uma metáfora da gestão condominial inspirada na animação do Ratatouille. Quem não assistiu ao filme, eu super recomendo, porque primeiro que é um filme lindo e segundo que ele traz muitos aprendizados. Conta pra gente. Você sabe que Ratatouille já faz mais de 15 anos que foi lançado o filme, né? Quem assistiu parece que foi ontem. Parece. Né? Impressionante como o tempo passa. Na realidade, esse livro, ele surgiu na minha vida de uma situação de repente, sem planejamento. Que incrível. Foi bem curioso isso. Em 2023, eu estava na jornada de divulgação, de promoção do meu primeiro livro, Síndico Gestor. E fui convidado por um amigo para fazer um lançamento num evento em São Paulo.
E ele me disse que eu teria apenas 1 minuto para fazer a promoção do livro. 1 minuto? 1 minuto, porque eu não estava no line-up dos palestrantes e era um movimento muito corrido e tal, e eu recebi essa notícia com 2 dias de antecedência do evento. Então pensei comigo, puxa, como é que eu vou falar em 1 minuto, impactar as pessoas, ser magnético e despertar um interesse em ler o livro? E então eu preparei um pitch de 1 minuto, um pitch de vendas. Eu sou palestrante profissional há mais de 25 anos, e utilizar, por exemplo, de metáforas, alegorias, comparações, é ferramental do meu métier, do meu trabalho. Então eu voltei para casa e pensei, o que eu vou fazer? E de repente veio a frase na minha mente, um insight, a frase que é o lema do chefe Gusteau, que ele diz no filme Ratatouille, qualquer um pode cozinhar, que é o mote do filme. E eu pensei comigo, e se eu pensar o mercado condominial como Gusteau? Será que qualquer um pode ser síndico? Por incrível que pareça, sim, o Código Civil diz. Sim. Qualquer um pode ser síndico. É verdade. Basta ser maior, capaz, ser eleito numa assembleia de condôminos, né, que foi convocada para aquela finalidade, se faz o síndico. E aí, para defender a tese no Ratatouille, no filme, que qualquer um pode cozinhar, o enredo nos apresenta o absurdo de um rato cozinheiro, que é o ratinho Remy. E aí, a pergunta que eu fiz nesse pitch de venda é o seguinte, por que será que eu escrevi esse livro? Talvez inspirado no lema do chefe Gusteau? Você lembra dele, lá de Ratatouille, que ele dizia qualquer um pode cozinhar? Mas se pensarmos na realidade condominial, qualquer um pode ser síndico? Pode. E para defender essa tese, Ratatouille nos apresenta Remy, o rato. Mas a pergunta agora é outra. Remy é qualquer rato? Não. Ele é um rato inteligente, observador, estudioso, talentoso, dedicado e entrega qualidade. Então, para ser um síndico gestor, não é qualquer síndico. Você precisa ser inteligente, observador, talentoso, as mesmas qualidades do rato. E eu disse o seguinte, para que você possa encontrar essas coisas, desafio você a ler Síndico Gestor, os 4 pilares para uma gestão condominial de sucesso. 1 minuto. Eu desci do palco, palmas, fui para a mesa dedicada ali para os autógrafos, fiz uma fila de gente, as pessoas vieram falar comigo e perguntaram, mas da onde você tirou essa comparação de Ratatouille? E eu comecei a explicar para elas, olha, assistindo o filme, quando você vê a interação de Remy com os outros personagens, você vai ver ele lidando com dramas do condomínio, da realidade que o síndico também enfrenta, como, por exemplo, ter que estabelecer um operacional de excelência que funcione, lidar com conflitos, principalmente com figuras de oposição, e corresponder à expectativa daquele que espera a sua entrega, que é o condômino. Isso tudo aparece em Ratatouille, na interação de Remy com Linguini, com o chefe Skinner e com Antoine Ego, que é o crítico culinário. Que, na realidade, em Ratatouille, ele não é um grande antagonista. Ele é o cliente ou o crítico exigente, mas para nós é o condômino. Exato. Quando eu fiz essas conexões, e as pessoas me perguntavam, e foi muito legal, Vanessa, essa experiência, e aí, Tati, as pessoas, enquanto eu autografava, as pessoas diziam, eu vou assistir o filme, eu vou assistir o filme, eu vou assistir o filme. Uma nova visão. E eu dizia, mas lê o livro. Lê o raio do livro, porque eu vim promover o livro. E a partir dali, com aquela experiência naquele evento, eu voltei para casa e falei, poxa, eu tenho um material legal aqui. Então, eu transformei aquele pitch de 1 minuto numa palestra de 40 minutos e ministrei essa palestra para mais de 4.000 pessoas em todo o Brasil, em eventos diversos. A minha editora me chamou, que é a editora Boniures, você conhece, né? Muito bem a nossa editora. E disseram, Ailton, você tem mais um livro aqui, vamos trabalhar isso. Daí nasceu o Síndico-Chefe, baseado em Ratatouille, só que com uma abordagem que eu não trouxe no primeiro livro, que é o desafio da gestão da experiência. E aí o que eu trago no livro? Eu olho para a experiência do ofício do chefe de cozinha, que ele trabalha não apenas para cozinhar e entregar comida, mas ele trabalha num formato bem diferente, com foco na experiência. Ou seja, o chefe de cozinha se preocupa com todos os detalhes da experiência. O nome da casa, o layout, as louças, a toalha, os aromas, a música, o serviço, o seu menu, trazer a sua assinatura, de maneira que quando você vai a um restaurante de um grande chefe, você vive uma experiência memorável. E aí o que acontece? Ele levanta o sarrafo da satisfação e aí gera em você uma coisa que eu vou trabalhar no livro, que é uma demanda por satisfação recorrente. Eu quero viver aquele bem de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Então o desafio da gestão da experiência para o síndico é levantar esse sarrafo da excelência, mas também entender como é um desafio, que ele vai aqui corresponder de novo à satisfação recorrente que vai ser gerada dentro do condômino. E aí eu fecho dizendo o seguinte, como termina o filme Ratatouille? Antoine Ego, sentado no restaurante,
querendo ser surpreendido de novo. A explosão de A cena experiência. me surpreenda, porque eu quero de novo uma experiência. Então, quando você vai com o teu esposo, por exemplo, num restaurante, você tem uma noite maravilhosa, se você voltar lá outro dia, você não espera nada menos que aquilo. Você quer mais? Você quer mais. E já estabeleceu um sarrafo de satisfação, que é o que o dito popular diz, né? Que gosto bom não retroage. Exatamente. A Sabe que régua tá alta. a régua tá alta. O meu marido, ele fala uma coisa importante. Ele fala, você sabe que a gente, quando a gente tem uma experiência muito boa num restaurante, a gente não deve voltar nele pedindo o mesmo prato. Uhum. Aí eu disse, por que você pensa dessa forma? Ele falou, porque eu não quero quebrar a primeira experiência boa que eu tive. E pode ser que a segunda não alcance. Então eu prefiro manter aquela satisfação, aquela ideia. E de fato é uma verdade, porque tem algumas questões que eu fiz. Eu falei, vou fazer um desafio para mim. Eu vou num restaurante, vou comer, vou gostar e vou voltar de novo. Não era igual. Aquela primeira experiência foi magnética, foi incrível, incrível. E você falando sobre essa questão da experiência, do sarrafo alto, eu penso assim, né? Todo síndico tem o seu modelo de gestão. Assim como o restaurante tem o seu cardápio, tem a sua forma de agir, já tem todo um ambiente formado que vai atrair o seu próprio público. O síndico também. Tanto é que eu falo que cada condomínio tem a sua identidade e a gente tem que respeitar essa singularidade, que é o DNA. E cada empresa também tem o seu DNA que vai atingir aquele público. Tanto é que eu me dou muito bem em condomínios que, por exemplo, meu público é um público mais estudado. Quando eu fui síndica de um condomínio que as pessoas eram mais simples e mais modestas, as pessoas às vezes achavam que eu falava difícil. Por quê? Porque às vezes eu não conseguia, por mais que eu me esforçasse, eu não conseguia às vezes alcançar, né? De repente um vocabulário mais simplório. É o perfil. É um perfil. Então, a gente trazendo essa metáfora do próprio filme, eu adoro trabalhar com metáforas, até mesmo porque Jesus ensinava a todos por meio das metáforas. E elas têm um poder incrível de persuasão e de entendimento para o público que a gente vai atender. E aí, você falando sobre isso, e eu trouxe para o nosso mercado agora aqui também, e é sobre isso. Nós temos que ser ali o restaurante que vai atender aquele consumidor que tem a ver com a identidade dele. Porque, do contrário, a gestão ela é fadada ao insucesso. Da mesma forma, como o síndico também tem um limite para atender determinados condomínios, quando ele percebe e fala assim, eu já fiquei do tipo 5 anos aqui. Que experiência a mais eu vou? De repente, acabou o desafio. Eu deixei muitos condomínios depois de 5 anos. Eu tinha por hábito, logo no começo de carreira, ficar 5 anos em cada condomínio. Chegava uma hora que eu já não me surpreendia, eu já não tinha mais aquele, tesão de estar naquele condomínio. Eu falava, agora já para mim já deu. Acho que eles têm agora que ter uma outra experiência com outro síndico e eu vou buscar novos desafios em outros lugares. Você já passou por isso, Tati? Já. Eu acho que assim, é aquele brilho nos olhos. E quando vai chegando, a gente se acomoda. Cai naquele, tô acomodado. E você fala, eu não tô entregando mais nada ali. Então, acho que tem que ter, eu falo, a gente tem que buscar sempre a nossa felicidade. E eu também busco isso, o meu perfil nos condomínios. Eu já atendi condomínio que não era compatível comigo. Eu não era com eles. Eu falava, vocês têm que buscar quem vai fazer vocês felizes. Vai atender a sua felicidade, o seu desejo. Porque eu não vou atender. E é o que você falou, às vezes você tá lá, você se apresenta, usa termos. Por exemplo, eu gosto de KPIs. Adoro fazer apresentação com KPIs. Tem morador que fala, o que ela tá falando? Mulher louca. Trouxe um monte de gráfico aqui, não entendi nada. Eles querem outra coisa. E tem um síndico que tem uma facilidade tão grande que para ele é como se ele estivesse regendo. Não é? A gente rege nossos condomínios. Se aquela música me faz bem, eu vou fazer. Eu vou reger o meu condomínio, eu vou ser o maestro ali. Porque vai estar dentro da minha capacidade, da minha expertise. Por exemplo, o chefe, ele colocava amor naquilo que ele fazia. Vai ver se ele vai fazer só um hambúrguer. Não, ele vai fazer o hambúrguer. É uma obra de arte, né? Não é? E eu acho que nós temos que resgatar isso em nós. Todos nós, e síndico, gente, qualquer um pode.
mas não é qualquer um que vai ser síndico do teu condomínio, que vai ser síndico naquele momento. Eu quero ser uma síndica de excelência, então é o meu desejo. Não significa que o meu colega vai querer também. Ele pode estar visando outras coisas. Então todos podemos, mas não são todos que vão realmente ser, que vão se entregar à profissão. Né? Há muitos vão colocar, eu estou sendo síndico hoje porque eu quero ganhar dinheiro. E eu vou depois chamar todo mundo daquela... Eu não gosto muito de falar, meus condemônios. Não gosto. Porque eu quero estar lá, porque eu quero ver meus moradores felizes. Eu entrei num condomínio recentemente que me trouxe tanta alegria em ver que eles queriam, o que eles queriam e eles querem confraternizar entre os moradores, harmonia, e aquilo me brilha os olhos de uma forma que eu não sei nem como explicar. Eu posso explicar? Pode. Eu trago no livro, um bloco do meu livro, fala sobre metodologia, que é o poder transformador do método. O livro está dividido em 4 partes. Primeira parte, inspiração conceitual. Você vai ver o filme Ratatouille enquanto você lê. Eu estou explicando como que eu faço essa comparação. E aí eu vou casando os personagens com a nossa realidade condominial. A segunda parte, eu falo sobre gestão de pessoas, conflitos e expectativas. E aqui é uma coisa que eu quero chamar a atenção. É preciso calibrar a expectativa no condomínio. Também a sua, não só do condômino. Você não precisa calibrar apenas a expectativa daquele que espera uma entrega, mas a tua também, a expectativa em relação àquela realidade. No terceiro bloco, que é o método, o último eu vou falar sobre a arte de surpreender pela excelência. No método eu trago a pirâmide de Maslow. A pirâmide de Maslow, ela descreve qual é a postura do homem diante das suas necessidades ou suas demandas. À medida que as necessidades são satisfeitas, ele quer subir o degrau da pirâmide e buscar coisas novas. Então a base da pirâmide é o mínimo irredutível para que a gente possa viver. Comer, beber, descansar e defecar. É o mínimo irredutível. No condomínio a gente chama isso de habitabilidade. É o mínimo irredutível. Tem que ter água, tem que ter energia elétrica, tem que funcionar o saneamento, percebe? E eu tenho que ter sossegado. Eu tenho que estar sossegado. É o básico do básico. Tem condomínio que é isso. Tem condomínio arroz com feijão. Não. Esse é o que vai esperar? O síndico que chega lá com caminhão-pipa, que vai vir com o pessoal da detetizadora. É isso aqui. Eles precisam desse síndico. Pé no barro e tal. Essa é a realidade. Quando ele sai dessa situação, ele sobe o sarrafo, ele quer segurança. Aí vai subindo. Vai chegar um momento que a necessidade do condomínio é relacionamento social. E outro que é status. Então, estar num condomínio que eu quero ser reconhecido por morar ali, porque é um elemento de valor para mim estar naquela comunidade, porque ela me faz elevar. Transcende, né? Transcende. Então, aqui ninguém está discutindo o cota condominial. Não. Aqui a gente está discutindo quem assinou o lustre do salão de festa. Exatamente. Qual é a mobília que nós vamos usar? O fotógrafo do quadro é reconhecido. Aquele paisagista é um paisagista Sim. que realmente tem um nome que vai valorizar o nosso empreendimento. É outro patamar. Então tem método. Então quando um método está sendo aplicado, aí eu estou falando como consultor aqui, olhando para o negócio, você consegue encaixar as pessoas no lugar correto. Sim. Então, o síndico que quiser trabalhar, por exemplo, com comunidades que são habitações de faixa 1, em que você vai ter as pessoas que estão vindo de uma comunidade desalojada e vêm para o condomínio, vão viver aquela primeira experiência de condomínio, é pé no barro e professor. É essa a ideia. Então, isso aqui, eu tenho que atender essas demandas, uma vez que isso aqui está satisfeito. Primeiro, quando você pega um condomínio, por exemplo, muito popular, que as pessoas vieram do bairro aberto, ou muitas vezes de área de risco, elas não estão preocupadas se o portão fecha ou não. Não. Não existe essa preocupação. A segurança não é o elemento para eles ainda, é só a habitabilidade. Então, quando você consegue enxergar, você consegue entender, ó, aqui eu atuo nesse formato, aqui nesse formato, ou se eu sou um grande grupo de sindicatura, eu posso eleger ali pessoas com cada perfil para atender esses condomínios. Exatamente. Aí eu consigo corresponder. Por quê? A experiência de cada um é diferente. Percebe? E aí, por isso que a gestão da experiência é um desafio. Nossa, mas me deu tão bem num condomínio lá no Tatuapé, por que ele não funciona no Morumbi? As pessoas São realidades diferentes. diferentes. Exatamente isso. É o organismo vivo. E assim, cada um tem o seu perfil. Eu tenho na minha carteira, assim, 2 que eu falo que são opostos. Extremos, né? E
me dão, assim, eu falo, nossa, esse aqui me traz um desafio, eu até gosto, mas eu falo, olha, para mim é tão mais fácil o outro, É um porque ele está, desgaste, né? ele está, como que eu vou falar? Ele tá dentro de mim, assim, é a minha essência. Eu consigo vibrar muito melhor aqui e ali me desafia tanto e assim traz até aquela sensação de nossa, eu não sou capaz, porque eu não consigo atingir, não é a minha expertise ali, aquele momento que eles estão vivendo. Então eu enxergo que outra pessoa que não queira, sabe, fazer, por exemplo, eu gosto de eventos. Gente, eu sou apaixonada por fazer eventos nos condomínios, fazer união, falar de harmonia, né? Não, eles querem ali o básico do básico. É o perfil, é o perfil. Falando em perfil, falando em ratatouille, falando aqui em comida, falando em experiência, você já tem um mini mercado no seu condomínio? Pois é, a Market for You traz tudo isso para você, trazendo inclusive comodidade e receita. Eu confio, confira. O Market for You é a maior rede de mini mercados autônomos do Brasil e está presente em todas as regiões do país, com mais de 2.100 lojas e mais de 1 milhão de transações todos os meses, tornando a rotina de milhares de pessoas mais prática. Vocês falaram em 2 palavras que fazem toda uma diferença dentro dos condomínios, né? Realidade e expectativa. Existe uma distância muito grande no que é realidade, pé no chão, e a expectativa, que é o mundo da imaginação. E a gente também falou sobre a questão do DNA, da identidade das pessoas. E o gestor que efetivamente acredita que a realidade de todos os seus empreendimentos, de DNAs diferentes, vai atender a todas as demandas, é um erro. É um erro muito grave, inclusive, do gestor. Mostra que talvez ele esteja faltando algumas competências para ele entender que cada um só entrega e recebe aquilo que precisa, né? É aquilo que você falou, Ailton. O condomínio mais popular, ele não está preocupado com a realidade de um condomínio de classe mais alta. Porque a realidade dele ali é a básica da básica da básica. Então, tendo ali o básico, tá tudo bem, tá tudo ótimo. E aquele morador que entra nesse condomínio, que veio de outro condomínio mais evoluído, por exemplo, ele vai sofrer ali também. Uhum. Então, essa vertente, né, do gestor, do ambiente, quando a gente fala na pirâmide, a gente fala da parte, né, ambiental, do ambiente, o ambiente que a pessoa está. Então, quando a pessoa está no ambiente errado, ela vai se frustrar e vai querer colocar a culpa no gestor. Quando o gestor ele está no condomínio que não tem a ver com o perfil de trabalho que ele tem para desenvolver, ele vai se frustrar, ele vai colocar a culpa na comunidade. E quando o condomínio elege também esse gestor, imaginando que ele vai atender as expectativas daquele local, não as expectativas do gestor, é uma frustração geral. Então, por isso que é importante a gente trazer essa diferença do que é realidade, do que é expectativa, para que não haja frustração de nenhuma das partes, não é? É tratar a situação como real. É o que eu tenho aqui hoje, não é o que pode se tornar amanhã. Porque quando eu trabalho também, e aí a pessoa também tem que querer, né? As pessoas, elas precisam. A gente não pode ajudar quem não quer ser ajudado. E a ajuda, ela tem um limite. E o síndico, ele não está para ajudar, ele está para fazer a gestão. E ele, como gestor, quando ele fala que quer ajudar, aí não é o ambiente da qual ele deveria estar. Ele vai fazer filantropia. Você sabe que uma coisa interessante, é legal pegar essa palavra agora, Sim. Filantropia. A pirâmide de Maslow, ela não é estática, ela é dinâmica. Então, quando você satisfaz a base da habitabilidade, aí a pessoa vai olhar para fora e falar assim, tá, e esse portão não fecha? Ela vai se preocupar com segurança. Uhum. Aí, quando você vai subindo na escala, não significa que quem chegou lá no status parou, não. Ela vai voltar de novo. Sabe o que acontece? É o ciclo. Porque o que acontece? Não, olha a leitura dele. Ele não vai voltar para a base e voltar a ser pobre. Não. Ele vai se preocupar com o pobre, por isso que o bilionário se torna filântropo.
Por isso que a pessoa de sucesso olha para trás e pensa na comunidade que veio, eu vou voltar lá e ajudar. Então, vai haver um interesse na pirâmide de Maslow agora pela base. E aí, o que acontece? A pessoa ela alcançou o sucesso, vai chegar lá em cima, tá bom, mas cheguei aqui no topo da montanha, e agora, o que tem? Eu quero escalar outra montanha. Só que essa outra montanha, a primeira ele escalou sozinho. A outra, ele vai ajudar pessoas a escalar. Ele vai ser um mobilizador, um patrocinador, um influenciador daquele movimento. Exato, porque ele para de atender ao verbo ter para ser. Exato. Sim. Que essa é a grande diferença. Eu adoro a pirâmide, né? Eu falo que eu estudei muito sobre o processo evolutivo e isso tem a ver muito, por isso que eu fiquei encantada com o tema e já quis correndo. Eu falei para ele, você tem que estar no programa. Ele me ligou para me convidar para o evento dele, para ir num restaurante, Sim. ter a experiência. E eu, já na hora ele falou da experiência, eu falei, não, eu quero a sua experiência lá, a gente marca qualquer outro dia, mas eu quero você aqui. Porque isso tem muito a ver. E no nosso mercado, as pessoas ainda não viraram a chave da forma que eu entendo como correta de gestão, que é você realmente entender o comportamento do outro. Sim. Não é sobre o nosso comportamento, é sobre o comportamento do outro. A filantropia, como a gente colocou, ela tem a ver quando você já está ali no ser, no topo da pirâmide, na transcendência, na luz, que você vai pensar, e agora eu tenho que colaborar com os meus irmãozinhos aqui, mas ele faz isso de uma forma genuína, sem esperar reconhecimento ou troca de absoluta. Quando a pessoa faz e, obviamente, quer retorno, não é caráter filantrópico, né? Aí é uma outra questão, uma moeda de troca, enfim, vaidade, ego, enfim. Não é o que a gente está falando aqui, mas ele vai tentar melhorar. Por isso que você vê muitos condomínios de altíssimo padrão, em que os condôminos, eles se preocupam se o funcionário tem um plano de saúde, Sim, se ele tem um plano odontológico, se ele tem um ar-condicionado na portaria. Se a guarita está adequada. Exato. Porque chega uma fase que, no início, o problema é dele, eu também tô aqui, ó. E depois ele começa a ter um movimento que fala, nossa, olha, por quê? Ele vai me atender melhor. Tem morador que inveja o porteiro. Sim. Tem morador, quando você está na base da pirâmide, ele inveja o síndico. Uhum. Ele fala, o cara que trabalha algumas vezes na semana aqui ganha mais que eu, como isso? A pessoa que tá lá no topo... A grama é mais verdinha? A pessoa que tá no topo, ela não tá preocupada com isso. E eu vejo umas coisas bem interessantes, né? Tava almoçando com uns funcionários meus na semana passada, e aí um deles falou assim, você lembra aquele condomínio que nós trabalhamos? Porque eu sempre aproveito os funcionários, se eu puder levar para o condomínio para trabalhar comigo quando eu saio de algum, eu levo mesmo, falo, vai ter uma experiência melhor lá. Você quer? Vanessa, tendo experiência com você, já vou. Ele falava, você lembra, Vanessa? Os moradores em determinado condomínio davam L'Occitane pra gente. O chofer vinha, trazia sacolas da L'Occitane com todos os produtos para todos os funcionários. Aí tinha uma senhora que viu e falou, quem que tá dando isso? O fulano de tal que tá presenteando no Natal com essa... Nossa, mas nem eu uso. Aí você vê que tem pessoas que estão misturadas ali. Sim. A pirâmide... tem um ascendente. Tem um ascendente. Aí você olha e fala... O outro fala, nossa, o outro cara mal me deu um panetone. Mal me deu Feliz Natal, Mal me deu um Feliz Natal. Mas, Vanessa, a tua comparação é maravilhosa, porque é o seguinte, o condomínio mais popular, de fato, as pessoas vão comparar o honorário do síndico com o salário deles. No condomínio de alto padrão, aqui é legal esse corte pro síndico aqui. A pessoa vai comparar o salário do síndico com o patrimônio dele. Então, a linha de comparação, a métrica é outra. Meu apartamento vale 10 milhões, eu não vou contratar um síndico por R$2.000. Sim. Esse síndico aqui é um síndico que está gerindo esse patrimônio. Se o meu vale 20 milhões, mas todo esse conjunto, quantos milhões ou bilhões vale essa estrutura? Por isso que o honorário do síndico vai ser pensado agora mais como se fosse uma espécie de diretor de empresa, um grande executivo. E aí nós vamos encontrar síndicos recebendo 25, 30, 40, 50 mil reais para gerir um único condomínio. Por quê? Porque a forma de comparar o pagamento do honorário daquele que está prestando esse serviço é diferente.
E por isso que é muito importante até para o síndico, voltando à palavra aqui, expectativa, calibrar a sua expectativa aonde ele está. Porque ele não pode reclamar depois de começar o jogo. Sim. Ele tem que pensar Exato. isso antes. É Resolvi isso. jogar esse jogo, então as pessoas aqui vão comparar o que eu faço com a realidade dele. Então ele vai esperar de mim o quê? Não resultado, não excelência, mas horas dedicadas. Ele quer posto de trabalho. Síndico presente. Ele quer você ali. Ali. O outro quer o teu resultado. Sim. Eu posso nem te ver, eu só quero saber o Eu seguinte, não quero que você, efeito cara. você causa aqui na minha É realidade? isso. Por exemplo, E eu é um quando- restaurante. Você Você entra no restaurante e você fala, poxa, eu vou pagar R$100 aqui a cabeça, ou o outro não, eu quero comer no de 25. Quais são as experiências que você quer passar? Mas olha, que Não é? a experiência ela vale muito, ela vale em tudo. E é para qualquer campo de atuação. Para qualquer campo de atuação. Quando você entra num condomínio bem gerido, bem cuidado, que você percebe que o caminho do rei, porque todo mundo quer ver o caminho do rei. Sim. Até que tá tudo perfeito, a lâmpada trocada, aquele negocinho tá assim sujinho, tá limpo. Eles olham os detalhes de tudo. Quem não quer uma qualidade dessa? E eu, quando eu atuo, independentemente do condomínio, eu vou tentar trazer a mesma realidade, obviamente, com as ferramentas que eu tiver, porque eu não vou querer falar, olha, vou fazer, eu vou gastar. Não. O que a gente pode fazer com custo muito baixo, ou quase zero, às vezes boa vontade. Sim. Às vezes você vai treinar seu time e falar, olha, se você falar com o rapaz do jardim só para ele arrumar aqui, fazer aqui, tirar ali, cuidar aqui, não tem custo nenhum, é boa vontade. Olha, peça para a moça da limpeza, ela já passou a vassoura aqui, mas ela pode ir no cantinho. Olha, o rodapé não foi limpo, não paga nada para isso, tá no trabalho, mas é treinar, é o olho, né? É Eu o falo olho. pro meu pessoal, pessoal, onde o papa passa, tem que ter cheiro. Tem que ter cheiro. As pessoas, elas entram, o primeiro impacto, e somos nós. Quando você, por isso que lojas fazem, né? Ah, meu cheiro, né? O meu cheiro. Quando você entra no seu lar e você tem aquele, nossa, é a explosão que no final ele sente, né? No filme do Ratatouille, no final ele não tá lá sentado, na hora que ele coloca na boca e vem aquela imagem da infância dele e da mãe, é a entrada. Quando você traz o seu morador para essa experiência, você se torna o gestor. Porque ele vai falar, nossa, é isso que eu tô procurando. É isso que eu vou valorizar. Se preocupa com os detalhes. E os detalhes realmente fazem a diferença. Falando nos detalhes, como é que está a sua experiência em chegar no seu condomínio e olhar para a fachada? Pois é, como é que está a fachada do seu condomínio? As pastilhas estão caindo, as infiltrações estão correndo, falta de investimento, a sua saúde em risco? Eu recomendo a Thalia Engenharia porque ela vai te trazer a melhor experiência, a melhor qualidade. Confira. Esse assunto é muito incrível, ele é gostoso, ele é fluido, e isso faz com que a nossa imaginação ela transcenda aos condomínios que a gente já passou e as experiências que a gente teve e aprendeu, e aí dá mais vontade de trazer outras experiências para aqueles que estão por vir. E a imaginação, ela, pelo menos Einstein disse isso, é mais importante que o conhecimento. Porque o conhecimento ele pode ficar estático, paralisado. Tem gente que para no tempo. A imaginação, não. Ela flui. E todos nós temos os mesmos recursos e talentos. Claro que alguns usam mais alguns recursos que outros e tá tudo bem, porque aí é uma realidade. E a expectativa é que todos alcancem a pirâmide, é que todos transcendam, e a pirâmide vai ficando afunilada. São poucos os que vão chegar ali e tá tudo bem. Por isso tem o processo evolutivo, para quem acredita nele, que aí volta, enfim, cada um tem a sua experiência nesse sentido, a sua crença também nesse sentido. Mas uma coisa é verdade, quando a experiência é boa, em qualquer empreendimento que a gente resolva fazer morada, isso fica para a vida.
Tanto é verdade que eu vejo moradores que saem de determinado condomínio, mas não saem do condomínio. Não moram mais lá, mas fazem lazer lá, estão lá, tem grupos de amigos lá, familiares lá. Eu tenho experiências de condomínios que os moradores falam, Vanessa, tem mais unidades privativas aqui para vender? Porque eu estou pensando em comprar para trazer a minha mãe, a minha tia, a minha sogra. Legal. E é maravilhoso. Cria-se família. Falo que condomínio, para mim, né, o conceito do condomínio é uma grande família, é o lar. É quando a gente cria laços e vínculos. Por exemplo, eu morei num condomínio por muitos anos, inclusive que eu fiz parte da gestão, cuidei, que assim, eu olhava e falava assim, gente, que delícia estar aqui. E a gente fala assim, você não consegue desapegar, porque você criou um laço, que as pessoas não são só vizinhos, eles se tornam amigos, eles se tornam os parentes mais próximos, né? Quanta gente casa, vizinho que tá na mesma lavanderia, né? Tá ali Sim. trocando, o cara vai na lixeira, já conhece o amor da vida. São conexões que a gente faz. Melhores amigos, você fala, nossa, os meus filhos brincam e você cria. Que mágico. Eu falo, eu sempre penso, os condomínios que eu entro, eu falo, eu quero que os meus condôminos sejam juntos, amigos. Eu não gosto de briga de WhatsApp. Eu falo, gente, grupo de WhatsApp começa todo mundo a brigar. Não, por quê? Você tem que ter ali uma rede de apoio. Quantas pessoas estão morando ali que os familiares estão distantes? Que não tem rede de apoio? Por que não um dia contar com seu vizinho de porta? Pois é, pois é. Vou te fazer uma pergunta, Ailton. Quais são as maiores crenças limitantes dos gestores para que eles criem esses movimentos de transformação? Nossa, essa pergunta é sensacional. Para melhorar a experiência. Sabe aquela experiência do vôlei? A pessoa levanta para você cortar? Olha, a Ratatouille nos traz o segredo para isso. Alguém já disse que o segredo do sucesso é o segredo, mas vou revelar aqui o segredo. Vamos revelar tudo. Que tá em Aproveita, Ratatouille? queremos. Ratatouille tem uma virada no filme que é sensacional. Remy consegue ganhar o crítico Antônio Ego com um básico bem feito. Simples assim. Ele podia ter servido qualquer prato sofisticado que ele seria capaz de fazer, mas ele escolheu preparar um ratatouille. Um prato camponês, ou seja, é um preparo de legumes e molho pomodoro. Só que com a essência do melhor que ele tinha para entregar. E isso você só pode construir onde ninguém vê. É no teu particular. Porque eu só posso ser a minha melhor versão se eu trabalhar ela antes. O que vai aparecer aqui de bom foi o que eu já construí. Não é o que eu vou tentar improvisar aqui agora. Então, Remy vai preparar aquele prato. E interessante que a Colette, que está do lado dele, né, que é aquela moça que acompanha a Linguini, ela vai dizer, é isso mesmo que você vai servir? É. Então, onde que está o segredo? É num básico bem feito. Tem muita gente que se preocupa em realizar o sofisticado, o extraordinário, e se esquece que é no básico bem feito que a gente ganha ou perde o jogo. Verdade. Então, quando eu consigo estabelecer as coisas básicas e elas funcionam muito bem, como rotina, por exemplo, para o condomínio, eu chamo no meu primeiro livro o condomínio de bicho de rotinas. Quando você faz isso acontecer, as coisas começam a funcionar de tal maneira que as pessoas vão tendo paz, elas conseguem experimentar a vida ali com tranquilidade. E aí, quando isso funciona, o que eu vou fazendo? Eu vou trazendo outros elementos. Então, eu começo a construção pelo básico. Lógico que ninguém vai viver comendo ratatouille como nós vamos viver o tempo todo só de arroz com feijão. O nosso ratatouille é arroz com feijão. Mas a gente sabe o que é um arroz com feijão bem feito. É verdade. O arroz soltinho, Sim. o feijão bem temperado, encorpado. A gente gosta disso. A gente só briga na hora de montar o prato, né? Porque tem gente que põe feijão embaixo, arroz em cima, arroz embaixo, feijão em cima. Né? Eu conheci um extraterrestre que põe arroz de um lado, feijão do outro, aquela coisa. Mas a ideia é que a gente entende o que é bom, olhando para o básico. Então, quando você entrega o básico bem feito, você faz as pessoas terem essa sensação do bom. E o básico bem feito, veja bem, não é na base das coisas. É em todas as camadas, é o básico bem feito que faz a diferença. É atenção ao detalhe, isso é básico. Uma boa instrução, só que a instrução, por exemplo, para o porteiro, não é simplesmente um comando, faça assim. É entregar para ele o porquê. Olha, eu preciso que você atenda com um sorriso, porque essa aqui é a primeira impressão que as pessoas têm quando chegam, seja morador ou seja visitante. E você pode dizer um não de maneira gentil. Sim. Você pode ser cortês, até mesmo impedindo que as pessoas entrem. Então,
o que você tem que entender é que você não está aqui apenas por controle de acesso, é o controle de acesso para uma excelente experiência. E aí, quando eu trago o porquê na história, que é propósito, aí as pessoas começam a entender que eu não sou só o pedreiro assentando tijolos, eu estou construindo a catedral, como tem a história tão batida, mas é muito bom a gente voltar para essas coisas que parece que são triviais, que são jornal de ontem, mas é o jornal de ontem que ensina a história. E aí, quando a gente traz o porquê e o síndico entende o porquê, ele vai perceber, o básico bem feito é o segredo para dar certo. Sim. E aí eu vou jogar o básico bem feito em todas as coisas. Se o condomínio, por exemplo, ainda você chegou a assumir uma nova gestão e não tem ainda uma comunicação fluida, eficiente, puxa, comece pela comunicação. Qual é o básico bem feito da comunicação? Eu tenho que ter uma boa resposta, uma boa orientação para cada situação. Eu perguntei para um síndico esses dias, eu falei assim, você já parou para pensar em todas as situações que acontecem no condomínio, você já tem uma resposta pronta, um comunicado? Como assim? Por exemplo, se acabar energia elétrica, o que você vai dizer? Água, um incêndio, um cachorro, um atropelamento na área comum. Nossa, não pensei nisso. Então, quando acontece uma situação dessa, num condomínio, numa massa, a primeira providência é comunicar as pessoas para deixá-las tranquilas. Então, se você souber utilizar bem a comunicação, fazendo o básico bem feito, gente, uma resposta pronta. Acabou a energia elétrica, eu faço a comunicação, fica todo mundo tranquilo. Não, e rápido, e na hora, porque tem coisas que não dá para esperar, que não dá para esperar. Você sabe que tem alguns condomínios que eu tenho assistentes, enfim, não sei o quê, mas eu nunca tiro o olho. O olho do dono, o olho do chefe, ele tem que estar lá. Você ensina a fazer o prato, mas a assinatura é sua. A verdade é essa, você ensina a fazer o prato, mas a assinatura é sua. Então, eu vejo hoje muitas empresas de sindicatura crescendo, mas o olho do dono fechado. E aí, os problemas começam a acontecer. Porque quando as pessoas contratam uma empresa de sindicatura, elas contratam para ter a experiência que a outra pessoa que te indicou, porque pelo menos eu sempre sou indicada por moradores, né? Olha, que deu certo no meu condomínio, dá oportunidade, e a pessoa fala, olha, você foi muito bem quista aqui porque a gente viu. Então, elas querem também ter essa mesma... E quando você delega e não cuida, é melhor que você tire a assinatura do seu restaurante, do seu portfólio, porque senão você vai se prejudicar. Então, além do síndico ele ter que fazer, como gestor que é, mandatário legal que é, a lição de casa com seu arroz e feijão bem feito, ele tem que também treinar a equipe para que essa mesma excelência assinada por ele seja replicada nos outros condomínios, restaurantes. Porque senão ele não vai ser mais um chefe. Ele vai ser um iFood. Sim. Comida rápida, sem nem muitos critérios. E tá tudo certo, porque a gente gosta disso, tá tudo certo, sempre tá tudo certo. Mas se a gente quer efetivamente ter um posto de excelência naquilo que a gente faz, a gente tem que se preocupar com os detalhes. Teve um condomínio que depois desse condomínio, obviamente, eu criei uma frase que eu coloco nos meus relatórios operacionais, porque tudo também tem que ser mostrado, comunicação é imprescindível, não basta fazer e ser bom, tem que mostrar o quanto você é bom. E aí eu coloquei assim, quem não valoriza o ordinário, jamais vai valorizar o extraordinário. Porque, infelizmente, existem pessoas que não vão valorizar nunca nada. E tá tudo bem. Mas quem não valoriza o básico, não valoriza o grande. Então, a gente também tem que trazer, por meio da comunicação, essa mudança de consciência para que as coisas funcionem. Por isso que eu te perguntei, qual é a crença limitante? A crença limitante é justamente a pessoa querer fazer o grande sem fazer o básico primeiro. Sem fazer o básico. Exatamente. Ela querer em busca do ótimo não se faz o bom. Exato. Ela querer o papel de um síndico que está há mais de 20 anos no mercado, começando agora. Ela pode até ter sorte em algumas situações, mas não sobrevive. É a pessoa que começou agora e já quer estar fazendo as mesmas coisas que eu já faço, mas eu já passei por 13 anos. Sim. Não poderia também ter passado mais, porque verdadeiramente a minha primeira ata é de 13 anos. Então, eu dou muitas mentorias e eu percebo que alguns mentorados têm uma ansiedade fora do comum, que aí entram os críticos, os sabotadores, né? Os críticos, os supervigilantes, aqueles caras que
porque perdem até a noção, e o que vocês trouxeram aqui é muito importante. A bagagem também faz uma diferença enorme. Não adianta eu querer criar, agora eu decidi escrever um livro como você. Mas o cara nunca escreveu nada, o cara nunca pensou em nada, não adianta pegar e buscar o ChatGPT e falar, agora eu tô com o livro. Virei expert. Existe uma experiência. Sou especialista. Passada, existe uma carreira, existem degraus, existem erros e acertos para que você chegue à excelência. Não existe também excelência bate pronto. É tudo muito experimentado. Por isso que eu falei hoje, na hora que a gente começou, falei uma experiência. O que é essa experiência? Essa experiência, ela tem tempo, ela tem maturidade. Até um pão precisa descansar. Então, a gente tem que pensar nessas questões e seguir o caminho presente, porque o único dia que a gente tem é o hoje, a melhor hora é agora, mas aprender com isso, almejando sim uma excelência na repetição. E o síndico, ele precisa mostrar para os seus funcionários, criando valor ao trabalho deles, reconhecendo o trabalho deles, mostrando essa repetição nos padrões, repetição nos elogios, por que não? Repetição nas instruções. Mostrar para ele, parabéns, você viu que bacana, por que foi bom você ter falado que não podia? O cara queria invadir o prédio. O outro cara, nossa, você viu que bacana aquela limpeza que você fez? Os moradores não param de elogiar. Eu tiro foto até do piso limpo, antes e depois. Sim. Porque a pessoa não vai valorizar se ela não enxergar. Então, extraordinário também tem que ser o posicionamento do gestor, do síndico-chefe, para que ele também tenha, além da reputação dele elogiada, com a assinatura daquilo que ele faz, mas da equipe. Porque mesmo num chefe de cozinha, ele não faz nada sozinho. Sim. Alguém tem que cortar, alguém tem que picar. Eu não sei se vocês sabem, mas eu comecei a minha vida profissional bem lá atrás. E uma das minhas habilidades, eu trabalhei como ajudante de cozinha. Legal. Pouca gente sabe disso. Minha mão não parava, minha mão era laranja, de cortar cenoura, cortada, era cor de beterraba, porque tudo tem as coisas que... Era o chuchu, que ficava aquela gosma na mão. Eu comecei como ajudante de cozinha. E eu adoro cozinhar. Comecei muito cedo, inclusive, cozinhando. E eu só fui melhorando os meus pratos na repetição. Sim. Na repetição. Então, a evolução está também na repetição, né? Você veja, na neurociência foi comprovado que o cérebro, para ele absorver uma verdade como algo positivo, ele tem que ter, no mínimo, 21 dias. 21 dias. É a constância, a repetição, é a gente se permitir, porque eu falo, ninguém nasce sabendo, e você tem que tentar. Quem não tenta, quem não erra, só quem erra é aquele que está tentando. Se eu falar que eu vou chegar a ser a melhor, eu sou a melhor síndica, não, eu tenho muito que aprender, tem muitas coisas que eu preciso ir lá, vou de novo, não era assim, é assim, porque a minha excelência vai chegar na hora que eu falar, eu já fiz isso várias vezes. Uma coisa que é muito legal que a Vanessa colocou, né? A palavra crença limitante, as pessoas já partem do pressuposto que é falta de alguma coisa. Ter demais também é um fator limitador. Então, por exemplo, se eu tiver com uma Ferrari numa rua esburacada, é o pior carro para eu fazer aquele trajeto. Então, essa ideia de você querer pular degraus, isso aqui e eu, por exemplo, como consultor empresarial, eu trabalhei muito isso, essa ideia de retroagir a postura da empresa, porque vender demais pode quebrar uma empresa, por incrível que pareça. Pode. Então, eu tenho que saber entregar a coisa certa, com qualidade e excelência, no tempo certo. E todas as coisas têm um tempo de maturação. Como a gestão condominial é gerir a experiência das pessoas que decidiram viver em condomínio, então essa dinâmica vai ter que ser entendida também pela perspectiva correta. Eu vou chegar num lugar e eu vou administrar não apenas a coisa, mas aquela experiência e expectativa de experiência que as pessoas têm. E aí, ali eu vou ter demandas, necessidades legítimas, mas eu vou ter caprichos também. Eu vou ter interesses até escusos. Haverão pessoas ali que o interesse delas é pelo caos mesmo. Elas vão ter um domínio que elas vão se sentir ameaçadas e que a minha presença ali vai ser hostil para elas. Então elas vão ser hostis comigo também. Então quando eu calibro tudo isso, eu vou para a gestão condominial entendendo, primeiro, que eu não vou contar com todo mundo. Aliás, nem preciso. Você só precisa de 50% mais um para resolver 99% dos seus problemas. Tá? Maioria simples. Outra coisa,
eu coloco o princípio de Pareto no livro, quando você pensa em mobilização. Eu não vou conseguir mobilizar o condomínio todo. Cansei de ver síndico. A gente tem que mover o povo, mover o povo. Não. O povo do condomínio é igual a gente que vai em restaurante, senta, espera para comer. Sim. Ela não vai cozinhar. É a fila que Quando- você fala, é, nossa, tá ali. Quando você precisa entender que com 20% do esforço que eu tenho 80% dos resultados, eu aplico o princípio de Pareto no condomínio, olha, isso aqui é de explodir a cabeça e trazer sanidade e paz para muito síndico que está perdendo sono. Você só precisa de poucos capazes e verdadeiramente interessados para você causar uma revolução. Então, quando a gente olha para essas coisas, é legal essa ressignificação que você coloca, porque a gente eleva um pouco o debate das ideias, e eu gosto disso, né? Que escrever um livro qualquer um pode escrever, mas defender a ideia do que você pôs aí isso. não é qualquer um que faz. Não mesmo. Né? Porque o que acontece? Hoje, nós estamos num tempo em que as pessoas estão entregando enlatados o tempo todo. A internet é isso. Né? Tanto que agora nós estamos tendo debates que até agora está indo para a esfera política para entender o seguinte, nós não podemos dar permissão para todo mundo falar qualquer coisa para todo mundo assim. Exatamente. Porque as pessoas estão monetizando, ganhando dinheiro, vendendo soluções que elas não têm expertise para entregar. Não tem nada para entregar. Não tem nada para entregar. Ainda estão colocando em risco Exatamente. as pessoas. E o risco real, porque nós Real. temos gente falando de saúde que não tem competência para tal. Hoje são os médicos, advogados, e aí estão os engenheiros de obra achando pronta. que a IA agora advoga para você. Sim. As pessoas não estão mais refletindo. Eu acho interessante esse debate, por isso as pessoas não têm mais poder de síntese de nada, não refletem nada, não conseguem imaginar nada. Ela fala, o que quer dizer tudo isso? A IA, você pode dizer para mim o que é que você está querendo dizer? Não pensam, não tem interpretação, não tem nada. O que vai ser? Então, se a gente já não tiver freios, limites para esse tipo de situação, a gente vai realmente passar do caos, porque caos a gente já tá. Isso já chegou na gestão condominial, porque o que acontece? Eu não gosto muito da figura do síndico, da nomenclatura síndico profissional, tá? Isso aí é uma defesa minha. Eu falo de tá? muito externo. Eu acho que tem muita gente que é pago pelo serviço que faz e não é profissional. Deixa eu contar uma historinha para todo mundo. A minha mãe resolveu pintar o muro da casa dela. E ela pegou o vizinho da frente, um senhor muito simples, e ela quis ajudá-lo. E ele foi lá pintar. É um pintor pago. Mas dá para você ver o serviço dele que não era de um profissional. Nem toda pessoa que é paga, ela é profissional naquilo que ela faz. Então a gente tem muita gente paga nesse mercado que não é profissional. Então, colocar todo mundo nesse mesmo patamar, chamando como síndico profissional, eu acho um problema. Gosto da ideia do síndico externo, né? Mas é bom a gente chamar esse debate também. Porque nós temos muita gente sendo paga para fazer o trabalho de gerir coisa, a estrutura, a propriedade e a experiência dos outros que não tem condição de fazer isso com a sua própria vida. Não tem mesmo. Que é o síndico especialista, né? Você, por exemplo, todo mundo pode ser, mas eu sou especialista naquilo. E tem síndicos orgânicos moradores que são Maravilhosos. muito mais profissionais do que esses profissionais. Muito. Eu sempre falo, síndico é síndico. Síndico é síndico. E o síndico ele tem que ser profissional de qualquer forma. Ele tem que aprender, tem que ter as competências. Quem não tem as competências necessárias, eu entendo claramente, não tem que ser síndico. Eu não gosto dessa ideia de que só boa vontade, o inferno tá cheio de gente com boa vontade, né? Só boa vontade não resolve problemas, né? Tem que ter as competências necessárias. Quem não tem as competências tem que estudar, tem que buscar. Não tem as habilidades. Ou contrate alguém que tenha, não é? Ou você vai buscar as habilidades. Agora, esses achismos, axiologistas que estão acontecendo de plantão, não dá. A gente sabe que banaliza. É. Hoje a nossa profissão de síndico, eu sempre coloco que assim, ela está um pouco banalizada por conta disso. Porque assim, fiquei desempregado, vou virar síndico. Então. Não, eu estou passando um momento muito difícil. Eu concorri no condomínio que o síndico foi lá para falar, olha, eu só estou aqui porque eu estou desempregado. E eu pensei comigo, tá, mas você quer ser síndico? Você quer vir aqui, porque é um perrengue, porque falar que a sindicatura é muito fácil, não é não. Você tem que saber com quem você vai falar, você tem que entender um pouquinho de engenharia, um pouquinho de gestão de pessoas, o RH em si, funcionário, como não levar um processo aí, porque qualquer erro, né? Advogado, mediação, e a pessoa simplesmente falou, não, eu preciso de uma renda. Eu estou desempregada, então assim, não.
Então, vamos colocar uma régua aí, que é a sua régua, vamos colocar uma réguinha um pouco mais alta, de falar, não, ela vai ter capacidade, ela vai ter inteligência emocional de lidar com os moradores? Apesar que inteligência emocional já é um patamar até acima, até para aqueles mais experientes. Porque você veja, tem síndicos que são advogados, eu sou advogada. Tem colegas que não têm inteligência emocional para lidar com o comportamento do outro. Tem síndicos psicólogos que dá tilt, fala, nossa, mas o negócio é um pouco pior do que o consultório, porque ali pode se tornar uma arena. Então, a experiência do dia a dia com a maturidade que o tempo vai trazer. Porque eu vejo hoje síndicos que são mais velhos, que são descartados por condomínios, porque querem mão de obra mais barata e mais jovem. Só que aquele síndico mais experiente, ele já passou por muitas questões que trouxeram essa maturidade ao trabalho dele. Então, a gente não pode desmerecer nenhum dos públicos. A gente tem que trazer aquilo que a gente falou logo no começo, a identidade da persona síndico, pessoa CPF, com aquele CNPJ condomínio, se vai dar um match ali, se vai ter uma sinergia ali. Por isso que a gente não pode achar que vai abraçar todos os condomínios, e aqueles que têm empresas maiores, eles têm que colocar aquilo que você falou, contratar as competências para aqueles empreendimentos, porque não dá para também não dá para treinar todo mundo igual, você tem que mostrar que os públicos querem um gestor, ou um representante do gestor, com aquela expertise daquele condomínio, com aquela experiência que eles imaginam, porque senão vira um balaio de gato. Aí não vai virar nem um ratatouille, nem um arroz com feijão, nem um baião de 2, mas vai virar um sarapatel. E aí tem que ter muito estômago, mas você sabe que porque é forte. Eu diria o seguinte, se o chefe Gusteau olhasse para o mercado condominial, eu acho que ele ia ficar muito feliz todo mundo poder cozinhar. Primeira coisa. Eu acho, vamos todos poder ajudar. Eu acho que é muito bem-vindo quando as pessoas se interessam em fazer a gestão da coisa em favor da comunidade. Tá? Entregar o seu melhor em favor do melhor para todo mundo. Isso é louvável, isso é sensacional. Tá? Porque isso é espírito de comunidade, isso aí tem uma coisa muito boa. Então, eu acho que aqui, quando a pessoa se lança e ela chega na realidade condominial, primeiro ela tem um choque, e por isso tem que calibrar a expectativa, que ela acha que vai assumir uma posição de liderança, ela vai ter algum comando, e ela não tem. Porque o síndico, na realidade, ele é um verdadeiro moderador, ele não é um decisor. Sim. Então, isso é frustrante, porque eu vou ter que levar para uma assembleia, eu vou ter que submeter a um grupo e tal, então eu vou ter que calibrar isso. Mas com o tempo as pessoas vão entendendo como funciona o jogo, e aí o ideal, que assim como quem cozinha, ele vai fazendo, experimentando e melhorando a sua própria receita. O que eu me preocupo que acontece no mercado são quando as pessoas já estão nessa realidade e não estão se importando com a qualidade daquilo que elas estão entregando. Elas não estão preocupadas se a comida está estragada, se é veneno, não estão se preocupando com isso. O que eu preciso é só fazer o meu dinheiro e ganhar mais dinheiro, e aí a gente vai ter o quê? Uma invasão de mercenários numa realidade que começou com um espírito muito nobre de servir à comunidade a qual você pertence. Então hoje a gente vai entrar com o risco de não ter mais senso de pertencimento, mais senso de tomar a coisa do outro, e não vai ser diferente, por exemplo, um síndico corrupto de um ladrão que invade um apartamento. É igual. É igual, para mim é igual. Ele só não arrombou aquele lugar. E sabe, mas ele usou outros mecanismos para tirar do outro. E ele usou de artifícios, aí vem uma agravante. Se a gente ele se valeu da confiança do outro. Que é uma agravante. Um agravante. Na parte criminal, não é isso? Ele foi lá e usou de uma forma que não deveria. Aí, e é sobre isso. E aí, quando a gente pensa nisso, por que eu digo que o chefe Gusteau gostaria de ver isso acontecer, mesmo com todos os problemas? Porque não é o negativo que vai nos impedir de valorizar a coisa boa desse movimento. Então, o nosso ecossistema, ele é um ecossistema sensacional. A experiência de condomínio no Brasil é diferente de qualquer lugar do mundo. Nós temos, de fato, uma experiência comunitária de viver, de conviver. Sabe? Aqui a gente se importa com o outro, como colocou, né? Quem nasceu em bairro aberto, cresceu, brigou, bateu, apanhou, casou, descasou. As pessoas viveram a sua história naquela rua. E aí a gente precisa transportar isso para a realidade do condomínio. Sabe? Então, vai haver aqui um desafio
de colocar para todos aqueles que decidiram cozinhar, se tornar síndicos, primeiro, ter a humildade de buscar aprender. Sim. Aprender com seus próprios erros, mas mais inteligente é aprender com a experiência do outro, os erros e o acerto do outro. Eu coloco isso no livro, a questão do benchmarking, você fazer isso. Você não vai alcançar nada com excelência e consistência se você não trouxer o treinamento para a tua vida, o lifelong learning, né, aprender durante toda a sua vida, mas também ensinar os outros, treinar os outros. Eu falo sobre POPs no livro, que é um tema muito difícil de falar, e aí eu pego a experiência do chefe de cozinha, porque tem que ter o procedimento operacional padrão para que a receita saia. Sim. E o menu seja entregue em conformidade. Se não houver, cada hora vem um prato diferente. É a cartilha. E aí tem que ter o treinamento. Então, o que a gente, por onde a gente caminhou aqui com a nossa conversa é muito legal, eu fico muito feliz, tem muita coisa, vou usar essa palavra, né, que dá match com que está o contexto do meu livro, mas eu acho que no final a gente está aqui para encorajar. Tá? Tem as falas negativas que a gente repreende, tem coisas positivas que a gente exalta, mas no final é encorajamento. Então, quando eu escrevi um livro e coloquei isso no mercado, o meu interesse sincero é que as pessoas leiam. E eu sou aquele escritor que pergunta para todo mundo, me dá um feedback, por favor. Sabe? Então, eu quero provocar a leitura, é essa reflexão. Porque quando a gente faz isso, a gente empresta um pouco do caminho que a gente fez, mostra até onde a gente chegou e cresceu, o outro vai pegar aquilo e talvez vai fazer uma jornada muito maior, mais excelente, muito mais longe do que a gente pensou. E é sobre isso. E é o dar e receber em equilíbrio. Por exemplo, ele me mostrou o livro hoje, né? Que eu falei assim, ai, você, meu Deus! E eu falei, que livro extraordinário. Quero ler também, porque você está me dando uma oportunidade mágica de vislumbrar e falar, nossa, olha isso, uma história que meus filhos assistem, que eu vou trazer para a minha profissão, para que eu cresça. E aí eu vou replicar isso no meu dia a dia e outro vai ver. Então a gente gerou um movimento que vai fazer com que os novos síndicos, pessoas que têm ali o start, que vai falar, ó, é isso aqui. Eu não quero ser só um síndico que vai reclamar do condômino, que vai vir falar, nossa, mais um condomínio chato, mais 5 minutos de apresentação. Não, eu vou ser aquele síndico que vou falar, eu vou trazer essa experiência para esse condomínio. Eu vou fazer eles brilharem os olhos como os meus vão brilhar. Porque eu vou pôr amor no que eu estou fazendo. Porque a gente tem que amar aquilo que a gente faz. Porque se eu não amo a profissão que eu estou, procura outra. Busca a felicidade. Se eu não amo ir naquele restaurante, que é a nossa base, por que eu vou? Por que eu vou me dispor a ir lá para eu passar nervoso? Não, eu quero ir porque eu amo o que eu faço. É sobre isso, é sobre isso. Pensando aqui em segurança, você já tomou conta da criminalidade que está assolando a nossa cidade e o nosso país? Com as torres de monitoramento da Co-Security, tudo isso fica muito mais tranquilo. Confira. DI by Co-Security é muito mais do que uma câmera na sua portaria. É um conjunto de serviços integrados conectado ao banco de dados do Smart Sampa, capaz de identificar situações suspeitas e acionar em tempo real nossa central de providências. Além disso, mantém o porteiro em constante estado de atenção, com simulações surpresa durante o turno, reduzindo riscos causados por rotina ou distração. DI by Co-Security, o olhar implacável que faltava na sua portaria. Pessoal, chegamos ao final do nosso programa, uma alegria tê-los recebido aqui. Essa experiência para mim foi incrível, incrível, me fez brilhar ainda mais os olhos e ver realmente que a gente pode, por meio das metáforas, por meio dos ensinamentos dos filmes, por meio do dia a dia de restaurantes, daquilo que a gente no final consome, porque o que a gente faz em restaurante no final das contas é consumir. Quando a gente faz gestão nos condomínios, as pessoas estão consumindo também a nossa energia, a nossa garra, o nosso servir genuíno. E eu acredito firmemente que se todos nós tivermos a boa intenção,
Obviamente, com as habilidades, as competências, todos os ingredientes necessários para um bom prato, com certeza a pessoa vai se servir e vai pedir bis. Esse restaurante, estes trabalhos nos condomínios, eles vão prosperar, vão crescer, vão inspirar, vão motivar e vão trazer a experiência da felicidade. Porque no final, a única obrigação que a gente possui nessa vida é sermos felizes. E hoje eu fiquei muito feliz com vocês aqui. Meu muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade, é muito bom estar aqui com você. O debate me deixa muito feliz também, porque me encoraja a fazer o desafio que eu faço em todos os meus encontros, as minhas palestras. Leia o livro. É isso. Vá lá, porque muito do que a gente conversou aí está aí dentro, as ideias casam. Eu acho que a atmosfera aqui foi perfeita para a gente poder considerar esse assunto. E sem script, né? Sem uma prévia, fluido. né? Fluiu, aconteceu e foi maravilhoso. Obrigado. Ai, eu fico feliz, muito, muito, muito. Olha, eu só tenho a agradecer. Van, olha, Deus colocou você na minha vida e você sabe o quanto eu sou apaixonada por você, me inspiro. É uma pessoa que eu vejo, sabe assim, o quão você é humana, gentil. Você é uma pessoa que, para mim, é uma referência. Então, eu agradeço, assim, o convite e agradeço ainda mais pela oportunidade de ter, olha, eu não sabia, né? Nós não sabíamos um do outro e para mim foi um presente. Eu tenho certeza que seu livro, ele traz pra gente aquele gostinho, aquela explosão que todo mundo precisa. E isso, para mim, hoje, eu vou ser, assim, sincero, que é gratidão imensa. Eu estou me sentindo presenteada por Deus estar aqui com vocês. Pessoas tão extraordinárias que trazem o conhecimento, a troca e o ensinamento para sermos melhores, para mostrarmos o nosso melhor, para ir atrás do nosso interior. Eu quero ser aquilo que vai transbordar. E vocês deram essa oportunidade. Gratidão imensa mesmo. Muito obrigada. Depois dessa, preview, está na hora de matar a fome. Cadê o prato principal? Muito obrigada. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.